Shalom, Shalom Adonai, graça e paz para todos. Hoje trago aqui para reflexão duas palavras muito importantes na vida do crente, que é fé e expectativa. Ok? Então, em primeiro lugar, deixem-me explicar o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o que é a expectativa? A expectativa é uma probabilidade. É algo que pode ou não acontecer. A fé é uma certeza e a expectativa é uma probabilidade. Ok? Então agora, que já temos definido o sentido, o significado da fé e da expectativa, vamos ver qual é o efeito que isto tem na vida do cristão. Porque muitos cristãos hoje, sem se aperceberem, caminham na expectativa e quando a expectativa não cumpre com a sua realidade, surge o sentimento de desilusão. Imaginem assim, a expectativa é como uma luz que brilha intensamente e tudo o que brilha atrai, vocês sabem, não é? E nós somos atraídos para as igrejas na expectativa de que o pastor resolva os nossos problemas. Acreditamos que o pastor vai superar as nossas expectativas. Não queremos o compromisso de orar, de jejuar, deixamos tudo na mão do pastor, na expectativa de que Deus use o pastor, porque nós não queremos assumir esse compromisso. Então, se o nosso milagre não acontece, é como se alguém desligasse o interruptor e a luz se apagasse e ficamos às escuras, sem saber para onde caminhar. E você perde o caminho e fica sem vontade de voltar ao lugar onde a luz se apagou. Porquê? Porque a realidade não correspondeu à sua expectativa. Este é o grande problema de deixarmos que a expectativa seja mais forte que a nossa fé. Imagina o seguinte: você vai à igreja porque é o culto de Vitória, é uma quinta-feira, ok? Então você vai à sua igreja na expectativa de alcançar a sua vitória. Nada contra a sua expectativa. Ela é legítima, entenda? Ela faz parte dos seus desejos. É natural que, se você deseja algo para a sua vida, que você fique expectante em receber, ok? Nada contra. O que acontece é que a sua expectativa não pode ser maior do que a sua fé. Eu dou-vos aqui um exemplo bíblico onde encontramos um homem onde a sua expectativa, a expectativa que ele colocou em Jesus, foi maior do que a sua fé. Cristo estava reunido com os apóstolos, servindo 5.000 homens e além de mulheres e crianças, e ordenou aos seus discípulos, aos apóstolos, que entrassem no barco e fossem andando, porque já era tarde, enquanto ele despedia a multidão. E pela quarta vigília da noite, que é entre as 3 e as 6 da manhã, Cristo foi caminhando sobre as águas ao encontro dos apóstolos. Mas como estava muito escuro, eles vendo aquele vulto de algo ou de alguém que caminhava sobre as águas, eles se assustaram. Jesus, ao ver que eles se assustaram, gritou: "Ei, tende bom ânimo, acalmem-se, sou eu." E então Pedro lhe diz a Jesus: "Se és tu, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas." E Cristo lhe diz: "Vem." Nesse momento, Pedro criou uma expectativa muito grande na sua mente. Ele não conseguia ver, ele não conseguia definir se era ou não era Jesus. Então ele criou a expectativa de que, se fosse Jesus, se aquele homem fosse Jesus, ele conseguiria caminhar sobre as águas. Então a expectativa dele era ser igual a Jesus, ok? Então, caminhar como Jesus, viver o milagre também, viver o sobrenatural. Então, Jesus diz-lhe: "Vem", e ele foi, caminhou sobre as águas. Aí, a sua expectativa, ela foi correspondida. O certo é que foi a expectativa que foi correspondida, não foi a fé. Porque assim que se levantou um vento um pouco mais forte, ele se assustou. Ou seja, a fé dele não teve sustentabilidade. A expectativa, sim, ela foi alcançada, mas a fé, ela não teve estabilidade. Porquê? Porque nós vimos que o entendimento da fé é
o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Não teve fundamento. E ele se afundou. A expectativa dele foi superada. Ok. Mas a fé não. E quem lhe confirma isto é Jesus. Quando ele vê que se está afundando, já estaria mais próximo de Jesus, e aí que se apercebe que realmente é Jesus, e ele grita: Senhor, salva-me! E Cristo vem, estende-lhe a mão e diz: homem de pouca fé. Entenderam agora? Pedro teve uma grande expectativa e ela foi superada. Ok. Mas a fé dele foi menor que a expectativa. E o que é que acontece? Que quando ele mais precisava, foi quando ele se afundou. Porque quando deixamos que a expectativa seja maior que a nossa fé, nós nos afundamos. Nos afundamos na lama, nos afundamos na depressão, nos afundamos na lama dos nossos pensamentos, não é? Então nos deixamos ir. Quando a expectativa é superior à nossa fé. E agora mostro-vos um exemplo bíblico onde a fé foi superior à expectativa. Lá no livro de Marcos podemos encontrar uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, hemorragias que ela tinha de forma contínua há já vários anos. Para a cultura judaica daquele tempo, esta mulher era imunda e não podia se aproximar das pessoas. Portanto, ela, se quisesse trabalhar, se ela quisesse, enfim, estar próximo das pessoas, ela não podia, ela tinha que guardar uma determinada distância. Podemos encontrar isso lá no livro de Levítico, que explica isso muito bem. E então, o que é que acontece? Ela, ouvindo falar de Jesus, ela criou uma fé, criou um fundamento muito grande na sua fé. E ela acreditou verdadeiramente que se conseguisse ir ao encontro de Jesus, se conseguisse estar próximo dele, ela seria curada daquela doença que já há vários anos a atormentava e que os médicos naquela altura não encontravam a cura, não encontravam solução para o seu problema. Ela gastou toda a sua fortuna procurando cura para o seu problema. Hoje é um problema, é uma doença extremamente fácil para a medicina hoje em dia resolver. Naquele tempo não. E ela era considerada imunda. Ela foi alimentando a sua fé, foi criando uma fé muito forte, fundamentando a sua fé na mensagem que chegava a ela das curas, dos milagres que Jesus vinha fazendo. E quando ela se apercebe, ou quando ela tomou conhecimento que Jesus estaria na sua povoação, ela criou a expectativa de alcançar Jesus. Ela queria alcançar Jesus, mas ela tinha um problema. Como é que ela se chegava se ninguém deixava que ela se aproximasse? Então ela criou uma expectativa muito grande. Qual era a expectativa dela? Era alcançar Jesus. Mas a fé ela já tinha o firme fundamento que se ela conseguisse chegar próximo de Jesus, clamar a Jesus: Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me desta doença, Jesus a curaria. Ela tinha esta fé inabalável. Agora, ela não tinha como alcançá-lo. Ela não sabia como. Então ela criou uma expectativa de que se conseguisse tocar em Jesus, tocar na orla do seu manto, ela seria curada. Então ela caminhou e foi ao encontro de Jesus na expectativa de poder alcançá-lo. E Cristo estava rodeado de uma multidão. Estava rodeado de uma multidão. E naquele momento ela, como provavelmente Cristo estava ali, toda a gente queria tocar em Cristo, toda a gente queria estar com Ele, pedir uma cura, pedir um milagre. Não se aperceberam que aquela mulher furtivamente se aproximou, chegou, se esgueirou e pac, tocou na orla do manto de Jesus. E quando toca, Jesus sente que saiu dele virtude e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro, aquele que se afundou, disse: Senhor, estamos rodeados de tanta gente e tu perguntas quem te tocou? E então ela, temendo pela própria vida, ela disse: Senhor, fui eu. E Cristo se aproximou dela e disse: mulher, a tua fé te salvou. A tua fé. Não foi a expectativa.
A expectativa serviu para que ela se aproximasse de Cristo. Mas a fé foi a que a salvou. Foi a fé que a curou. Então, meus amados, a reflexão sobre este tema é que nós temos que viver pela fé e não pela expectativa. E quando deixamos que a expectativa seja maior que a nossa fé, nós nos afundamos. Nos afundamos num mar de problemas que criamos dentro da nossa mente. Nos afundamos no nosso desespero. Nos afundamos na depressão. Nos afundamos nos problemas sociais, familiares e financeiros. Nos deixamos afundar. Sempre que a nossa expectativa é maior do que a nossa fé. Mas quando a nossa fé é uma fé bem fundamentada nos ensinamentos de Jesus, acreditem, não há nada que nos possa abalar. Não há nada que possa retirar de nós o nosso milagre, porque a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você espera um milagre na sua vida, você tem que fundamentar a sua fé nos mandamentos de Jesus e não na sua expectativa, naquilo que você quer para a sua vida, no facilitismo. Então isso é criar expectativa. Se eu conseguir, isso é expectativa, mas a fé não é. Eu sei que Cristo vai me curar. Eu sei que Cristo vai me libertar. Eu sei que Cristo vai me salvar. Então isto é fé, certeza. Então, meu amado, não deixe que a expectativa supere a sua fé.